Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Amém. Meus queridos, nós vamos fazer uma mensagem agora. Jesus em um funeral. Seria maravilhoso, né? Porque Jesus ressuscita mortos. Diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disseram, isso é Lucas 9:57 a seguir, viu? Lhe disseram, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Eram dois jovens. Disse-lhe Jesus, as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro, só que aí Jesus é quem escolheu, disse-lhe, siga-me. Senhor, deixa que em primeiro eu vá enterrar o meu pai, certo? Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vá e anuncia o reino de Deus. Veja bem que era o reino de Deus para ser anunciado, né? Que nesse reino há toda sorte de vitória, de libertações, de curas. Agora, meus queridos, vamos pensar um pouquinho nesse texto. Jesus em um funeral. Depois que ele disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você, porém, venha e siga-me e anuncie o reino de Deus. Qual foi o clima que ficou neste funeral? Não parece que Jesus foi muito sem consciência? Todo mundo ali sofrendo pela perca dos seus queridos. E Jesus, dentro do funeral, diz, deixa os mortos enterrar seus mortos, você me siga. E saiu e foi embora. Como ficou o clima do funeral? Horrível, né? Jesus foi insensível mesmo? Olhando por cima, como diz muitos, olhando de grosso modo, Jesus foi muito sem consciência mesmo ao dizer isso no funeral. Só que vamos analisar o texto de uma forma mais aprofundada. Vejam bem, segundo a cultura daquela época, era o rabino que escolhia os seus seguidores. Rabino quer dizer professor. Quando um professor parava em um determinado lugar, todos os jovens, todos os senhores, paravam em volta deles, ouvindo seus conselhos, esperavam serem escolhidos por ele. Ele falava, vamos parar aqui e vamos ouvir, se ele me chamar é uma vitória, pensava um moço. Seria um bom emprego, sim, seguir a Jesus, porque empregos naquela época era a mesma coisa de caçar diamante na terra, porque não havia emprego suficiente para o povão. E se alguém encaixasse com um rabino, que é professor, né? Então ele já estava empregado. Mas tem um problema também pela frente. Os rabinos não eram homens ricos. Muitos dos rabinos viviam de doações. Mas se o rapaz que conseguisse trabalhar ou ser chamado por um rabino, estava exercendo uma profissão honrada e era muito bem respeitado.
Então era uma boa oportunidade de trabalho, sim, para um jovem. Agora, o pedido desse senhor, desse jovem, o pedido de Jesus era justo? Isto é, o pedido do jovem convidado a seguir Jesus era justo? Qual foi o pedido desse jovem? O pedido dele foi para que Jesus tivesse um pouquinho de paciência. Ele ia fazer o enterro do seu pai e depois ia seguir Jesus. Mas Jesus, segundo o texto aqui, disse: deixe os mortos enterrar seus mortos e você me siga. Me siga e vá e anuncie o reino de Deus. Então, meus irmãos, vamos analisar isso aqui. É o seguinte: na cultura da época, para enterrar o pai, ainda o pai vivo, o filho mais velho, ia trabalhar numa rocha, aquelas pedras sabão, para fazer dentro dessa rocha na montanha uma sala. Uma sala. Quando estava pronta essa sala, então do lado direito era colocado um caixão. Podia ser de pedra também, ou de madeira, mas tinha que ser um caixão de um lado da sala. Do outro lado da sala era colocado outro caixão. Aí alguém perguntava: mas para que esses caixões aí? O filho dizia: isso aqui é para o meu pai, quando ele morrer. Vejam bem, era feito o caixão, era feito a sala, a cova, com o pai vivo. E esse pai, estando vivo, ainda trabalhando na fazenda, dando a cavalo, né, chupando laranja no pomar, aquela coisa toda. Esse velho aí poderia viver mais uns 10 anos, mais uns 5 anos, mais uns 8 anos, mais uns 15 anos. Então essa era a cultura. Quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar seus mortos, claro, não dava tempo não para Jesus esperar aí 10 anos esse rapaz para seguir ele depois que ele enterrasse o pai dele. O velho estava vivo. Depois que o velho morria, aí imediatamente o jovem já seguia Jesus, né? Não. Depois que o velho morria, era preparado o funeral do velho. A mãe do rapaz e mais as suas empregadas que dava banho no defunto, no velhão que morreu, perfumava ele todinho, enrolava ele num lençol, aí chamava o filho mais velho e levava o velho morto lá para aquela sala que foi aberta na montanha e colocava o velho ali dentro de um caixão, lá dentro. Agora o rapaz ia seguir Jesus? Ainda não. Pela lei, ele teria que esperar 1 ano ainda. Depois de 1 ano que o velho estava naquele caixão, depois de 1 ano aí o filho voltava lá. O filho mais velho voltava lá na cova, tirava os ossos todinho daquele primeiro caixão e colocava no outro caixão, do outro lado. Colocava lá, tampava direitinho, fazia suas orações lá, e o povão por lá de fora. Então, e agora em diante, o velho estava verdadeiramente sepultado. Verdadeiramente sepultado. Agora você imagina bem, depois que enterra o velho, ainda o filho mais velho não podia acompanhar Jesus, não. Tinha que esperar mais 1 ano. Então, quando Jesus disse: deixe os mortos enterrar seus mortos, porque era impossível Jesus esperar uma pessoa aí, 10 ou 11 anos, para seguir ele. Então, nos enche o coração de alegria que Jesus não foi sem consciência, não foi rústico,
não foi insensível, não, é porque não dava tempo. Mas não dava tempo por quê, pastor? Porque Jesus estava apressado em que os homens que ele chamasse fossem anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque o povo estava morrendo de doença. O povo estava morrendo de depressão. O povo estava morrendo nas garras dos demônios. Satanás tomando as pessoas. Lembra do Gadareno? O Gadareno, quando foi tomado pelo demônio, ele abandonou o lar e vivia dormindo entre as montanhas, entre as fenhas, entre as rochas, dando urros horríveis, e a família abandonada. E quando viam ele que conseguia laçar e amarrar aquele jovem pai, ele estava todo ferido, ele estava seminu. Então Jesus, vendo essas coisas, ele chamava os seus apóstolos e treinava e já imediatamente soltava no campo para deparar com essas situações, com o enfermo, com o endemoniado. Pode ver que ele disse: ide, expulsai os demônios. Jesus viu os leprosos morrendo ao pouco, aí esse apóstolo chegava lá e expulsava a lepra. Ressuscitava mortos, como Pedro já tinha ressuscitado, Paulo ressuscitou mortos. Então Jesus estava apressado. Ele só tinha 3 anos mais de ministério. E o velho, para morrer, levava uns 10 anos. Então, por isso que ele disse: deixe os mortos enterrar seus mortos e você venha e me siga. Certo? Então, Jesus não foi insensível de jeito nenhum. Jesus não foi grosso de jeito nenhum. Sem consciência? Não, de jeito nenhum. O amor de Jesus é que o apressava. O amor pela alma, o amor pelo povo que estava nas garras do diabo, certo? Então, meus queridos irmãos, a preocupação de Jesus por nós foi preocupação louvável, de um coração de um Deus amoroso. Vamos colocar agora a sua situação nas mãos de Deus, e Ele garante a tua vitória, pelo poder do seu amor sem fim. Feche os olhos. Curve a sua cabeça, tá? Curve a sua cabeça e veja um Jesus amoroso olhando para a tua necessidade e dando a solução. Eterno Deus, Pai amoroso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos todos parados na tua presença gloriosa. Estamos colocando nas tuas mãos santas aqueles que viajam por carro, pela água, pelo ar, buscando socorro de curas, de libertações, de soluções. Quantas pessoas estão viajando pelo ar, pela água, Senhor, levando a esposa ou o esposo ou um filho com problema espiritual, que nesse estado é impossível, vai para outro que diz que tem recurso espiritual. Meu Deus, Jesus está apressado para curar esta vida, para libertar esse doente, para libertar essa pessoa dessa casta de Satanás. E nesse instante estamos colocando essas vidas na tua mão santa. Essa mamãe que chora está nas tuas mãos santas. Esse pai aflito, esse rapaz, esta moça está na palma das tuas mãos santas. E essa opressão, essa enfermidade, esse demônio, esse prejuízo, cessa agora a sua atuação. E saiam desses corpos, saiam dessas vidas, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno e soberano Salvador. Amém, Senhor. Amém.